Olá, tudo bem? Professor Leandro, mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência às nossas videoaulas. Hoje, vocês do 8º ano vão ter que trabalhar o conteúdo do capítulo 1 da unidade 4, América 2, aspectos humanos da América. Então, vamos lá, iniciar. Nós vamos começar falando sobre o contexto histórico desses aspectos humanos no continente americano. É necessário que você pegue o seu material e acompanhe, pois eu estou utilizando recortes do seu livro didático. Então é interessante que você tenha em mãos para que você possa ter um melhor desempenho. Vamos lá. O contexto histórico fala, certo, sobre a população do continente americano especificamente, onde podemos perceber que há 958 milhões de pessoas aproximadamente no continente americano. E entre os países mais populosos estão os Estados Unidos da América, Brasil, México, Colômbia e Argentina. Populoso diz respeito aos países que possuem um número alto de habitantes. Lembrando, populoso está relacionado à população absoluta. A população relativa diz respeito a povoamento. Então, alguns desses países são considerados populosos, mas não são povoados, como é o caso do Brasil, pois nós já sabemos e já estudamos anteriormente que há uma centralização dessa população localizada no litoral, certo? Então, nós estamos falando de países populosos, com a população total, absoluta, elevada. Nós temos os Estados Unidos da América com mais de 300 milhões de habitantes. Nós temos o Brasil com algo em torno de 210, 215 ou até 220 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando de país que tem uma população muito grande, certo? Nós estamos falando aí de quase 1 bilhão de pessoas nesse continente estudado. As diferentes formas de colonização, por povoamento e por exploração, contribuíram para as diferentes características populacionais que podemos encontrar no continente americano. Bem, não é mais segredo, não é mais a primeira abordagem que nós fazemos em sala de aula sobre esse formato, sobre essa regionalização do continente americano. Nós já vimos nas aulas anteriores que o continente americano pode ser regionalizado por 2 fatores, um histórico e cultural e social e outro físico, geográfico. No caso, nós estamos falando sobre a forma de regionalização que se deu pela maneira das colônias, de como foram as colônias. Uma que foi povoada e outra que foi explorada. Lembrando que os países que tiveram a forma de colonização exploratória apresentam déficit social hoje. São países que ainda são subdesenvolvidos e alguns em desenvolvimento. Já os países que tiveram uma colonização de povoamento, como a América anglo-saxônica inteira, formada apenas por 2 países, apresentam o quê? Um nível social acima dos demais. Então é importante a gente fazer essa associação em que a América que foi povoada tem uma melhor condição social comparada à América que foi explorada, ok? Historicamente, nós temos na América anglo-saxônica um povoamento concentrado a partir do século XVI, onde ingleses correram, ali se instalaram, se fixaram e houve um notório crescimento da economia nessa região. Forma-se ali um processo de vilarejos que dá início, certo, a uma formação histórica nos Estados Unidos denominada e conhecida até hoje como 13 colônias, certo? Onde o norte e o sul, certo, dessas 13 colônias tinham a sua economia diferenciada, uma base industrial e a outra base mais agrícola. Por intermeio a essa disputa ali do segmento econômico, houve um conflito local chamado Guerra de Secessão. Deste conflito
percebe-se, retira-se o norte como vencedor e assim ele propaga o seu modelo econômico e industrial para o restante das colônias, fazendo com que, certo, os Estados Unidos se torne uma das referências industriais no mundo moderno. Desde então, desde o que acontece nesse conflito local até os dias atuais. Então, percebe-se também que nesse momento há um grande incentivo ao desenvolvimento econômico da região, ou seja, eles tinham esse interesse de desenvolver a região. Então, por isso a América Anglo-Saxônica ela é tão diferente dos demais países da América Latina no que diz respeito à economia, no que diz respeito a indicadores socioeconômicos. Ok? Vamos passar e falar sobre a estrutura da população e o IDH. Bem, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que, como vocês sabem, é medido através de três fatores, que é o grau de escolaridade, a renda per capita e a expectativa de vida. E a gente pode analisar que a América anglo-saxônica e poucos países da América Latina possuem países como destaques, certo, no ranking de IDH no mundo. Neste mapa, que vocês podem acompanhar na página 232, nós temos aí de verde os países que apresentam o maior IDH, que são o Canadá, os Estados Unidos, a Argentina, o Uruguai e o Chile. Os dois países da América Anglo-Saxônica e três países lá do Cone Sul do continente americano, Chile, Argentina e Uruguai. Isso mesmo, pessoal. Por mais que a economia brasileira na América do Sul ela seja referência, não tem economicamente nenhum país da América do Sul que rivalize com o Brasil em fatores econômicos, em termos de desenvolvimento social, em termos de desenvolvimento humano, o Brasil fica atrás desses três países, Argentina, Uruguai e o Chile. Dentre todos esses países que são destaques, nós podemos colocar o Canadá como um principal, certo? Pois apresenta o maior IDH do continente, certo? E ocupa apenas o 10º lugar no ranking mundial. Quando a gente fala em IDH, a gente faz uma associação a países, principalmente europeus, como também o Canadá, Austrália, Japão, entre outros. Países desenvolvidos que associaram o crescimento econômico e o crescimento, certo, da sociedade, o desenvolvimento social. Então, nós temos como referência o Canadá, dentre essa estrutura, dentre o IDH, o Índice de Desenvolvimento. Depois do Canadá, nós vamos encontrar os Estados Unidos e algumas posições depois no ranking, nós vamos achar esses países que estão no Cone Sul da América. Nós temos em amarelo claro os países que têm o IDH considerado alto, certo? Aí a gente encontra Brasil, México, Equador, Colômbia, entre outros. E assim vai escurecendo e nós vamos achar, certo, os países que têm piores indicadores, né? O IDH médio, como na Bolívia, como na Guiana, e o IDH baixo, como no Haiti. Lembrando, o IDH é um cálculo matemático que se torna apresentável a partir de uma variação de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menor o IDH, piores são as condições sociais daquele país. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH e melhor é o desenvolvimento social desses países, ok? Vamos falar agora um pouco sobre a composição e características da população da América. Na composição da população predominam os brancos e, em menor proporção, os afrodescendentes, indígenas e outros. Apesar desse predomínio, há países onde a população negra tem maior representatividade. Na América Anglo-Saxônica, predomina a língua inglesa e na América Latina, o espanhol, com exceção do Brasil, onde a língua oficial é o português. O Canadá tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês.
E a estrutura etária da população da América do Sul, da América Central e da América do Norte está representada nas pirâmides que nós vamos analisar agora. A primeira pirâmide destacada é a pirâmide da América do Norte, certo? Ela está na página 233 e é bom que você acompanhe a partir do seu material. O que é que a gente pode perceber dessa pirâmide comparada com as demais? Que a base dessa pirâmide ela é um pouco mais estreita, certo? Aumenta o corpo e aumenta também o topo da pirâmide. Ou seja, vem diminuindo o índice de natalidade, diminui-se também o índice de mortalidade e aumenta a expectativa de vida dessa região, certo? Então a gente pode perceber essas características na América do Norte. Vamos passar e verificar as outras duas pirâmides. As outras duas pirâmides, elas são bem parecidas, a América Central e a América do Sul. Porém, a grande diferença existente entre essas duas é a maior quantidade na América do Sul, na pirâmide da América do Sul, de uma população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É aquela parte da população que está apta ao trabalho, ou seja, desde os 16 anos de idade, onde podem assinar seus primeiros contratos trabalhistas, até os 60, 64, 65 anos, certo? Então, há o que nós chamamos de janela ou bônus demográfico maior na América do Sul do que na América Central. Então, por mais que apresentem semelhanças, a gente consegue destacar, certo, uma redução maior da natalidade na América do Sul, uma quantidade um pouco maior da população economicamente ativa na América do Sul, trazendo benefícios para essa região, pois tem mão de obra disponível para mover a economia. Então essas são as grandes diferenças relacionadas à pirâmide etária do continente americano, ok? Vamos falar um pouquinho sobre dinâmica populacional no continente americano. Dinâmica diz respeito ao movimento, não é? Onde está a concentração, onde estão distribuída a população nesse continente. Então, a distribuição espacial da população é bastante irregular e os fatores naturais são uma das principais causas. A maior concentração da população ocorre na faixa litorânea, tanto no leste quanto ao oeste, e a menor nos extremos norte e sul. O mapa a seguir apresenta a distribuição espacial da população no continente americano. Então, a gente pode perceber que no Brasil, nós temos uma maior distribuição populacional na fronteira, no limite, certo, do litoral brasileiro, onde também, historicamente, começa o processo de povoamento, o Nordeste brasileiro, a região Sudeste do Brasil, e há um grande vazio demográfico na região Central. Nós podemos perceber que quanto mais para o interior há um deslocamento, menor é a população relativa, ou seja, tem uma menor quantidade de pessoas habitando 1 quilômetro quadrado. Lá nos Estados Unidos, lá em cima, vocês também vão poder perceber algo similar, muito parecido. A maior distribuição, a maior concentração populacional também se dá na parte litorânea aqui do Oceano Atlântico, mais precisamente na região do Nordeste dos Estados Unidos, onde historicamente também começa o processo de povoamento, certo? Ali onde nós falamos um pouquinho das 13 colônias, certo? Então, é importante a gente perceber que existem alguns fatores que podem influenciar essa distribuição, como fatores históricos, como também fatores naturais, pois nós sabemos que no outro extremo nós temos o quê? Regiões elevadas, regiões altas, regiões que dificultam ali a localização. Como na região norte do Brasil nós temos uma região florestal, a floresta amazônica, certo? Onde nós também sabemos que há uma condição não favorável para a fixação, certo, da população naquela região. Então, fatores relacionados à natureza também podem ser entendidos como influenciadores dessa distribuição irregular no continente americano.
Então, essa imagem está na página 236. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, certo? Para que vocês pudessem analisar essa distribuição. A população do continente americano, ela é predominantemente urbana, certo? Mais de 78% da população vive nas cidades, havendo regiões densamente povoadas, como parte do leste continental e outras que apresentam baixa densidade, caso do centro do continente. Em algumas áreas, como as do sul e norte, a densidade ainda é menor. Nos Estados Unidos da América, pouco mais de 81% da população reside em áreas urbanas. As grandes cidades estão localizadas nas regiões dos Grandes Lagos, caracterizando as megalópolis típicas. Na costa leste, na formação de megalópolis como Boston Wash, e na costa oeste, com a megalópole Sansan. Para quem não lembra, megalópole diz respeito a uma junção espacial de duas ou mais metrópoles, o que nós chamamos de conurbação. Conurbação é a junção espacial de duas ou mais cidades. Quando elas crescem e se unem espacialmente, as ligações ficam visíveis. E no caso de megalópole, é a conurbação de metrópoles, de cidades grandes. No Canadá, as maiores cidades estão próximas da fronteira com os Estados Unidos, sendo que Toronto é a maior cidade, com mais de 6 milhões de habitantes. Como é perceptível, né? Essa grande concentração disponível nas cidades, vai haver o quê? Graves problemas urbanos, certo? Então, mesmo em países desenvolvidos, as áreas urbanas enfrentam problemas relacionados ao adensamento populacional, a uma pressão, certo, urbana, com falta de saneamento básico, moradias inadequadas, desemprego, violência, entre outros, como ocorre em Detroit, nos Estados Unidos. Assim, faz-nos pensar sobre esses problemas que nós acabamos de citar, moradias inadequadas, desemprego, violência, não é algo endêmico de países subdesenvolvidos, mas nós podemos dizer que é algo que está relacionado a problemas de urbanização. Então, os países desenvolvidos com intenso fluxo de urbanização, nós também podemos perceber essas condições inadequadas. Já o Haiti é o país que apresenta o menor IDH do continente e tem a maior área de ocupação irregular. A comunidade de Cité-Solé, com mais de 300 mil habitantes, é o grande destaque negativo, certo? Então, esse momento de aula sobre os aspectos humanos do continente americano, nós podemos encerrar por aqui. Fica para vocês as atividades do final do conteúdo. Nos veremos em breve para tirar essas dúvidas e até mais. Um forte abraço.